Imagine um lugar onde cabe 1,5 vezes o território do Brasil inteiro, mas onde não existe uma única cidade, nenhuma estrada de verdade, nenhuma fronteira marcada no chão. A Antártica é o continente mais frio, mais seco, mais ventoso e mais alto do planeta, e ao mesmo tempo é o mais vazio de gente. 98% da sua superfície estão soterrados sob uma camada de gelo que, em alguns pontos, passa de 4 quilômetros de espessura. É tanto gelo que ele guarda cerca de 70% de toda a água doce da Terra. E em volta dele só existe o oceano mais bravo que se conhece, uma barreira de tempestades que isolou aquele pedaço de mundo por milhões de anos, fazendo dele algo parecido com outro planeta colado no nosso. Mas esse vazio aparente engana. Cada camada daquele gelo é uma página, e empilhadas elas formam um diário que registra o clima da Terra recuando centenas de milhares de anos no tempo. Bolhas de ar que ficaram presas quando os mamutes ainda andavam pela Sibéria continuam lá, intactas, esperando que alguém as leia. A Antártica não é só um deserto congelado, é o arquivo mais completo que a natureza já montou sobre o próprio passado do planeta, e é por isso que ela importa para quem vive a 20.000 quilômetros dela, num apartamento quente em São Paulo ou numa fazenda no Ceará. E talvez seja justamente esse peso, essa sensação de estar diante de algo muito maior do que nós, que puxa um grupo pequeno e teimoso de pessoas para lá todos os anos. Não é gente em busca de conforto, óbvio. É gente atrás de uma coisa que quase não existe mais no mundo moderno: silêncio de verdade, propósito de verdade, e a chance de pisar num dos últimos lugares da Terra que continua basicamente do jeito que sempre foi. Para entender quem são essas pessoas e como elas sobrevivem ali, o melhor ponto de partida é o lugar onde a maioria delas vive. McMurdo é o que mais perto se chega de uma cidade na Antártica, e ainda assim ela parece mais um acampamento de mineração espalhado numa encosta de pedra vulcânica. No auge do verão, chega a abrigar mais de 1.000 pessoas. No inverno, esse número despenca para pouco mais de 100 almas que ficam para trás. Tem refeitório, ginásio, oficinas, dormitórios, até um par de bares improvisados. Os prédios são feios, funcionais, pintados em tons de marrom e azul desbotado, conectados por canos de aquecimento que correm por cima do chão porque enterrar qualquer coisa no gelo permanente é praticamente impossível. De longe, ninguém diria que ali dentro acontece parte da ciência mais avançada do planeta. A primeira coisa estranha de entender é que ninguém é de lá. A Antártica é o único continente sem população nativa, sem ninguém que tenha nascido e crescido ali. Todo mundo é visitante, todo mundo veio de fora, todo mundo tem passagem de volta marcada. Isso muda completamente a química social do lugar. Não existe local que olhe o forasteiro de cima, não existe família tradicional, não existe quem manda porque sempre mandou. Existe só um bando de gente que se escolheu para estar ali, longe de tudo, dependendo um do outro de um jeito que quase ninguém experimenta na vida normal. E essa dependência é literal. Um glaciologista premiado, com artigos publicados nas revistas mais importantes do mundo, não vale absolutamente nada se o cozinheiro não preparar comida quente, se o mecânico não mantiver os geradores vivos, se o encanador não impedir que a tubulação congele e estoure. Ali, o doutor e o faxineiro almoçam na mesma mesa, lavam a mesma louça e dependem exatamente um do outro para não morrer. A hierarquia que organiza o mundo lá fora simplesmente se achata. O que importa não é o seu diploma, é se você faz a sua parte e se é agradável de conviver num espaço fechado por meses a fio. Essa horizontalidade aparece até nas tarefas mais bobas. Existe uma tradição chamada House Mouse, o ratinho da casa, em que todo mundo, sem exceção, entra na escala de limpeza dos espaços comuns. O chefe da estação esfrega o mesmo banheiro que o estagiário recém-chegado. Ninguém escapa de varrer o corredor ou tirar o lixo da cozinha comunitária. Pode parecer um detalhe doméstico sem importância, mas é exatamente o tipo de coisa que mantém a comunidade funcionando. Quando todos compartilham um trabalho sujo, ninguém se sente acima de ninguém, e essa igualdade prática é o que segura a sanidade do grupo. É também o pano de fundo que torna possível a outra metade da vida ali, a razão de tudo aquilo existir em primeiro lugar. Porque no fundo a Antártica inteira é um laboratório a céu aberto, e cada especialista vê nela uma coisa diferente. Os geólogos leem nas rochas expostas pelas geleiras a história de quando aquele continente era quente, coberto de florestas e ligado à América do Sul, à África e à Austrália num supercontinente só. Os biólogos mergulham em água a menos de 1 grau para estudar criaturas que produzem uma espécie de anticongelante natural no próprio sangue. Cada disciplina encontra ali um experimento que a natureza preparou sozinha, em condições impossíveis de reproduzir em qualquer lugar habitado da Terra. O trabalho mais emblemático talvez seja a extração dos cilindros de gelo, os famosos ice cores.
A ideia é simples e genial ao mesmo tempo. Uma broca oca desce verticalmente e vai retirando bastões de gelo de uns 10 centímetros de diâmetro, fatia por fatia, descendo metro a metro pelo passado. Quanto mais fundo, mais antigo. Cada cilindro precisa ser manuseado com luvas, embalado, etiquetado e mantido congelado durante toda a viagem de volta, porque dentro daquele gelo estão presas bolhas de ar de épocas em que o ser humano nem existia. Analisando esse ar antigo, os cientistas medem exatamente quanto dióxido de carbono havia na atmosfera há 800 mil anos, e comparam com o que medimos hoje. É assim que sabemos, com números na mão, o tamanho do desequilíbrio em que metemos o planeta. E não é só o gelo que faz da Antártica um lugar único para a ciência. O ar do interior do continente é tão seco, tão limpo e tão imóvel que astrônomos instalam telescópios ali para enxergar o universo com uma nitidez que nenhuma metrópole poluída permitiria. Enquanto isso, na costa, biólogos contam ninhos de pinguins e medem populações de krill, aqueles pequenos crustáceos que sustentam toda a cadeia alimentar do oceano gelado. Acompanhar se esses bichos estão prosperando ou sumindo é uma forma direta de medir o aquecimento global em tempo real, e os primeiros sinais de alarme já apareceram. Toda essa investigação, porém, esbarra o tempo todo num adversário que não negocia: o próprio clima. Na Antártica, não é o calendário que manda na agenda, é o tempo lá fora. Você pode ter planejado uma expedição por semanas, ter todo o equipamento pronto, toda a equipe a postos, e o vento simplesmente decide que ninguém vai a lugar nenhum naquele dia. O frio ali não é o frio que a gente conhece. É um frio que deforma o aço, que congela linhas de combustível em minutos, que transforma plástico comum em algo tão quebradiço quanto vidro. Com o vento somado, a temperatura sentida pode despencar a níveis em que a pele exposta congela em menos de um minuto. Respeitar isso não é covardia, é a diferença entre voltar inteiro ou não voltar. Para organizar o caos, as estações americanas usam um sistema de 3 níveis de alerta. A condição 3 é o dia bom, dentro do possível, dá para circular, trabalhar ao ar livre, viver a rotina quase normal. A condição 2 já é um aviso sério, com visibilidade caindo e vento forte, exigindo cuidado redobrado e deslocamento só quando necessário. E aí existe a temida condição 1, o cenário em que ninguém pode sair de prédio nenhum, ponto final. Visibilidade quase zero, vento que derruba uma pessoa, frio que mata. Em condição 1, se você está num galpão, fica nele. Se está no dormitório, fica nele, mesmo que o seu posto de trabalho esteja a 50 metros de distância. Já houve casos de pessoas que se perderam e morreram cobrindo distâncias ridículas, porque numa nevasca branca total você não enxerga a própria mão esticada. Por baixo de tudo isso corre uma batalha silenciosa e ininterrupta dos técnicos contra o frio. Os geradores que produzem energia e calor não podem parar nunca, porque sem eles a estação inteira vira um congelador em questão de horas. Mecânicos passam o dia mantendo máquinas aquecidas em garagens fechadas, trocando fluidos especiais que não congelam, monitorando cada motor como se fosse um paciente em terapia intensiva. Um gerador que falha no inverno antártico não é um inconveniente, é uma ameaça de morte para todo mundo. Essa luta constante para manter o calor ligado se estende, naturalmente, para a forma como aquelas pessoas comem e se sustentam. Tudo começa com a chegada do navio. Uma vez por ano, normalmente no verão, uma embarcação de suprimentos rompe o gelo e atraca, trazendo praticamente tudo que a estação vai consumir nos 12 meses seguintes. Toneladas de comida congelada e enlatada, combustível, peças de reposição, material de laboratório. É um evento épico, quase uma data sagrada no calendário local. A operação de descarregar tudo aquilo, contra o relógio e contra o clima, mobiliza a comunidade inteira. Aquele navio é o cordão umbilical que liga aquele punhado de gente ao resto da humanidade, e quando ele vai embora, o que ficou armazenado é o que existe. Não tem mercado na esquina. Por isso, no meio de uma despensa cheia de coisas congeladas em conserva, o item mais valioso de todos é justamente o mais frágil: as freshis. É assim que chamam frutas e vegetais frescos. Uma maçã crocante, uma folha de alface, um tomate de verdade viram quase moeda de troca emocional depois de meses comendo comida processada. Quando chega um carregamento raro de freshis trazido por algum voo, vira festa. Parece exagero para quem tem uma feira a 3 quarteirões de casa, mas é o tipo de coisa que ganha um valor enorme quando se torna escassa de verdade. Foi exatamente para suavizar essa carência que muitas estações montaram estufas hidropônicas. São pequenas salas onde alfaces, ervas e às vezes tomates e pepinos crescem sob luz artificial, sem terra, alimentados só por água e nutrientes. O valor nutricional é só metade da história. A outra metade,
Talvez a mais importante é psicológica. Entrar naquela sala quente, úmida e cheia de verde no meio de um mundo onde tudo lá fora é branco, cinza e morto faz um bem enorme para a cabeça. Tem gente que vai até lá só para sentir o cheiro de planta viva e lembrar que a vida existe. E quando o assunto é o básico de qualquer assentamento humano, água, a Antártica prega outra peça irônica. É o continente com mais água doce do mundo, toda ela congelada e inútil até ser derretida. As estações gastam enormes quantidades de energia derretendo neve e gelo para produzir água potável, para beber, cozinhar e tomar banho, o que torna cada gota algo precioso a ser economizado. E o ciclo se fecha numa regra implacável de lixo zero. Nada, absolutamente nada, fica para trás. Todo resíduo, do plástico ao esgoto tratado, é estocado, separado e carregado de volta no navio para ser processado em outro continente. A Antártica não absorve o nosso lixo, e a regra ali é deixá-la exatamente como se encontrou, um princípio que vale tanto para a sujeira humana quanto para a natureza intocada que cerca tudo aquilo. E essa natureza opera numa escala que humilha qualquer construção humana. Há cadeias de montanhas inteiras enterradas sob o gelo, picos do tamanho dos Alpes completamente engolidos, dos quais só conhecemos a existência por causa de radares. O que se vê na superfície é apenas a ponta de um mundo soterrado. E junto com essa imensidão vem uma coisa que quase ninguém da cidade já experimentou: o silêncio físico absoluto. Em alguns pontos do interior, sem vento, sem animais, sem máquinas, o silêncio é tão completo que a pessoa começa a ouvir o próprio coração batendo e o sangue correndo nos ouvidos. É um vazio sonoro que assusta e fascina na mesma medida. No meio dessa imensidão indiferente, vive o maior símbolo de resistência do planeta, o pinguim imperador. Enquanto quase toda forma de vida foge do inverno antártico, ele faz o contrário. É justamente na estação mais brutal que o macho choca seu único ovo, equilibrando sobre as patas, coberto por uma dobra de pele, em pé, sem comer, durante cerca de 2 meses, enfrentando ventos de 200 km por hora e temperaturas de 60 graus negativos. Para sobreviver, milhares deles se amontoam num aperto coletivo, revezando quem fica na borda gelada e quem aproveita o calor do centro. É uma das demonstrações de sacrifício e cooperação mais impressionantes que a natureza já produziu. Diante de uma vida selvagem tão soberana, os humanos ali não são donos de nada, são hóspedes sob regras estritas. O Tratado da Antártica, assinado por dezenas de países, impõe limites rígidos. É proibido alimentar, tocar ou perturbar qualquer animal. Existe distância mínima obrigatória para se aproximar de uma colônia de pinguins ou de uma foca. A lógica é clara e bonita na sua simplicidade. Aquele continente não pertence a ninguém e, ao mesmo tempo, pertence a todos, e a presença humana só é tolerada se for quase invisível. Mas garantir essa presença discreta, levar e tirar gente de um lugar assim, é um pesadelo logístico por si só. Chegar à Antártica já é uma façanha de engenharia. Os aviões que pousam ali não têm rodas convencionais para a maior parte das operações, têm esquis gigantescos que permitem aterrissar diretamente sobre pistas de gelo e neve compactada. Pelo mar, a entrega pesada depende dos navios quebra-gelo, embarcações de casco reforçado que avançam esmagando o gelo marinho centímetro a centímetro, abrindo um caminho que se fecha logo atrás. Cada chegada e cada partida é planejada com meses de antecedência e refém da meteorologia, que pode cancelar tudo na última hora. Já o transporte por terra tem sua própria fauna de máquinas. Os veículos de lagarta, como os famosos piston-bullies, parecem tratores de neve crescidos e distribuem o peso sobre esteiras largas para não afundar nem despencar numa fenda escondida. Eles arrastam trenós carregados, transportam equipes entre acampamentos e arrastam cargas que nenhum caminhão normal venceria naquele terreno. São lentos, barulhentos e absolutamente essenciais, porque na Antártica não existe asfalto, existe só o branco que muda de forma a cada tempestade. Mas todo esse esforço logístico tem um prazo de validade muito claro. Quando o verão acaba e o oceano começa a congelar de novo, chega o momento mais pesado do ano, a partida do último avião. Há um instante exato, registrado em incontáveis relatos de quem viveu aquilo, em que o último transporte levanta voo, faz uma curva no céu e some no horizonte branco. A partir daquele segundo, o pequeno grupo que ficou está completamente sozinho. Não tem como sair, não tem como receber ninguém, não tem resgate possível por cerca de 8 meses, porque nem mesmo um avião de emergência consegue pousar em segurança no escuro e no frio do inverno. É o isolamento humano mais extremo que existe fora do espaço, e o que ele faz com a mente das pessoas é uma história à parte. Por saber disso, ninguém é mandado para passar o inverno antártico sem passar antes por um filtro. Os candidatos ao Winter Over,
Os que ficam durante a temporada escura passam por avaliações psicológicas detalhadas. Não se está procurando o gênio mais brilhante, e sim a pessoa mais estável, mais tolerante, capaz de conviver com as mesmas dezenas de rostos por meses sem surtar, de lidar com tédio, escuridão e confinamento sem entrar em parafuso. Saber consertar o motor importa. Saber não brigar com um colega de quarto no terceiro mês de noite eterna importa ainda mais. Para atravessar esse período, a arma principal é a rotina. Acordar no mesmo horário, trabalhar, malhar na academia improvisada, manter hobbies, criar pequenos rituais. As estações costumam ter salas de cinema, oficinas, instrumentos musicais, tudo para dar à mente algo em que se agarrar quando o mundo lá fora some no breu. Quem se entrega ao caos do tempo sem horário, sem estrutura, sem projeto pessoal, tende a afundar. A disciplina, ali, não é frescura militar, é literalmente um instrumento de saúde mental. E no coração dessas tradições está uma data quase mágica. O Midwinter Day, o dia do meio do inverno, 21 de junho. É o dia mais escuro do ano, o ponto mais fundo da noite polar, e justamente por isso virou motivo de celebração em todas as estações do continente, uma tradição que vem desde os primeiros exploradores heróicos. Tem banquete caprichado com o que houver de melhor na despensa, troca de presentes muitas vezes fabricados à mão nas oficinas, mensagens trocadas entre as bases dos vários países. É a forma humana de dizer ao escuro que, a partir dali, os dias só voltam a clarear. E ninguém entende o peso dessa virada melhor do que quem está vivendo dentro daquele ciclo extremo de luz e sombra. Porque a Antártica não tem dia e noite como o resto do planeta, ela tem estações inteiras de luz e de trevas. No verão, o sol simplesmente não se põe. Ele gira pelo céu 24 horas por dia, e às 3 da manhã está tão claro quanto ao meio-dia. Parece maravilhoso até a primeira tentativa de dormir, quando o corpo se recusa a entender que é hora de descansar com aquela claridade entrando por tudo. Por isso as cortinas blackout, aquelas que bloqueiam a luz por completo, viram item de sobrevivência. Sem elas, o relógio interno das pessoas vira uma bagunça e o sono desaparece. Aí o ciclo se inverte de forma brutal. Conforme o ano avança, os dias encolhem até que o sol some por completo, e começam cerca de 6 meses de escuridão quase total. Não é a noite de uma cidade, com postes e luzes de prédios. É um breu de verdade, dia após dia, com o sol abaixo da linha do horizonte de forma permanente. O psicológico de quem nunca viveu isso leva um choque. O corpo perde as referências, o ânimo oscila, e manter o senso de tempo passa a depender só do relógio e da força de vontade. Nem tudo nesse escuro é opressão, porém, é no céu negro do inverno que aparecem as auroras austrais, cortinas de luz verde, rosa e roxa dançando no alto, um espetáculo que sozinho já justifica boa parte do sacrifício. Mas há também um efeito que a ciência batizou e que pega muita gente de surpresa: a chamada síndrome T3. A falta prolongada de luz mexe com a tireoide e com os hormônios do corpo, provocando uma espécie de neblina mental, esquecimentos, lapsos de concentração, aquela sensação de estar pensando dentro de um nevoeiro. É o preço fisiológico de viver tanto tempo sem o sol, e mesmo assim, ano após ano, tem gente que faz fila para se inscrever. A pergunta é inevitável: por que alguém em sã consciência trocaria o conforto de casa por tudo isso? As respostas, quando você ouve quem foi, costumam ser mais profundas do que aventura por aventura. Muitos falam de uma fuga das distrações do mundo moderno, da enxurrada de notificações, de trânsito, de contas, de ruído social constante. Na Antártica, a vida se reduz ao essencial: trabalhar, comer, dormir, conviver, sobreviver. E há um senso de propósito difícil de achar em outro lugar, a noção de que aquele trabalho ali tem peso global, que medir o gelo daquele jeito ajuda a humanidade inteira a entender para onde o planeta está indo. Tem também um sentimento mais romântico, quase histórico. Quem pisa naquele gelo sente que está entrando para uma linhagem que começou com os grandes exploradores, gente como Shackleton e Amundsen, que enfrentou aquele continente quando ele era literalmente o fim do mapa conhecido. Caminhar por ali é se ver como parte de uma corrente de seres humanos que ousaram ir ao lugar mais hostil da Terra e voltar com conhecimento. É uma sensação de pertencer a algo maior do que a própria vida pequena do dia a dia. E talvez por tudo isso, o efeito mais curioso de quem vai é que quase sempre quer voltar. Apesar do frio, do escuro, do confinamento, da comida congelada, uma proporção enorme dos que passam uma temporada lá começa a planejar a próxima antes mesmo de ir embora. Eles descrevem uma espécie de saudade do silêncio, do céu limpo, da intensidade das relações, daquele jeito de viver despido de tudo que é supérfluo. O mundo normal, com todo o seu conforto,
passa a parecer barulhento e vazio demais. A Antártica vicia justamente por oferecer o oposto de tudo que a vida moderna empurra na nossa cara. No fim das contas, viver na Antártica é um exercício diário de equilíbrio entre duas forças desproporcionais. De um lado, toda a engenhosidade humana, geradores, estufas, aviões de esqui, sistemas de alerta, séculos de conhecimento acumulado. Do outro, uma natureza que não negocia, que pode apagar tudo aquilo numa única tempestade se a vigilância falhar por algumas horas. As pessoas que moram ali sabem, melhor do que qualquer um, que sua presença é frágil, tolerada, e que basta um gerador parar ou um vento mudar de direção para lembrar quem realmente manda naquele lugar. E talvez seja essa a maior lição que aquele continente branco oferece a quem está aqui, longe e quentinho. A Antártica funciona como um espelho. Ela nos mostra, com uma clareza que assusta, o tamanho minúsculo do ser humano diante das forças do planeta. Mas mostra também a outra face da mesma moeda, que quando largamos as nossas vaidades, as nossas hierarquias e as nossas fronteiras, e dividimos até a tarefa de limpar o banheiro, somos capazes de cooperar, de sobreviver e até de florescer no lugar mais impossível da Terra. No fim, a Antártica não fala só sobre gelo. Ela fala sobre nós. Se inscreva no canal para assistir o próximo documentário e nos vemos no vídeo que está na tela.